Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro vídeo de questões comentadas aqui da JJ Mentoria. A partir de hoje, toda semana a gente vai comentar algumas questões em vídeo e vai disponibilizar para todos, não só para os nossos mentorandos, mas para todo mundo via redes sociais. Não sei se você está vendo no YouTube, no Facebook, por onde você está vendo, mas toda semana agora teremos um vídeo de questões comentadas. E aí, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês quais são os 3 pontos mais importantes de se estudar por questões. Então, por que é tão importante estudar por questões? Eu acho que esse é praticamente um consenso em todo mundo que faz prova de residência, que está nessa área da preparação da prova de residência. Qualquer pessoa vai dizer que as questões são importantes, sem dúvida nenhuma, elas são, mas para a gente existem 3 pontos muito claros que são os nossos focos na hora de estudar por questões. O primeiro deles é para vocês solidificarem, memorizarem aqueles conceitos mais importantes de cada assunto. Então é basicamente servindo como uma revisão para você solidificar os conhecimentos fundamentais. Na mentoria a gente chama esses pontos mais importantes dentro de cada assunto de conteúdo-chave para questão ou CCQ. Para vocês que já acompanham as nossas redes sociais há mais tempo, nosso Instagram, nosso YouTube, provavelmente vocês já ouviram falar disso, mas os CCQs são exatamente aqueles pontos dentro de cada tema que são os mais relevantes, os mais cobrados e o que vocês precisam saber para acertar a maioria das questões sobre determinado tema. Inclusive, para quem faz a mentoria, muitos mentorandos vão estar assistindo esse vídeo também. A gente sabe que os CCQs são exatamente o que a gente busca abordar nos nossos materiais, nas nossas aulas, nossos materiais escritos, nos nossos mapas mentais. Então, os CCQs são os nossos focos na hora de você estudar pela primeira vez um assunto. Esse é o primeiro ponto importante, fundamental das questões antigas. O segundo ponto, que também é muito importante, é exatamente você ampliar o conhecimento sobre o assunto. Então não importa se você estuda fazendo a mentoria, se você faz um cursinho preparatório tradicional ou se você estuda sozinho. Sem dúvida nenhuma, assistindo a uma aula ou lendo uma apostila, lendo um texto, fazendo qualquer coisa, a gente não vai esgotar um tema. Então, não adianta você ler uma apostila, por exemplo, de trauma e achar que você vai saber tudo de trauma e que todas as questões sobre trauma vão ter lá dentro da sua apostila ou dentro da sua aula. Isso não é verdade. É essencial, quando a gente faz questões, a gente também está ampliando. Então, aquilo que a gente estudou, a gente vai ver uma ampliação durante as questões. As bancas são sempre muito criativas. Atualmente, as bancas têm feito questões mais difíceis do que era antigamente. A gente sabe que a concorrência está aumentando. As bancas não gostam que ninguém tire 90%, 85%. Então, elas acabam dificultando um pouco, cobrando aspectos menos comuns, mas que estão lá nas provas de residência. Então, uma das funções das questões antigas, do estudo delas, é exatamente você ampliar o conhecimento. Então, para os nossos mentorandos, eles sabem que no estudo inicial das nossas aulas e textos não vai ter tudo, e a gente sabe que não vai ter tudo. O nosso objetivo é que não tenha tudo, senão a pessoa só fica lá estudando e nunca vai para o teste, e o teste é o momento mais importante do estudo. Então, depois de você assistir as aulas, ao longo das revisões, do contato com as questões antigas, no nosso caso também a gente tem flashcards, você vai ampliando esse conhecimento. Então, assuntos que você não sabia, que a gente nem falou lá na primeira vez, ou falou, mas falou de maneira mais superficial, as questões vão aprofundar e aí você vai poder usar as questões para fazer um estudo ativo daquilo. Então, você sabendo a resposta, você vai realmente ampliar o seu conhecimento sobre o assunto. Então, esses são os 2 primeiros pontos. O terceiro ponto, talvez o mais subestimado, mas muito importante, cada vez mais a gente dá valor a esse terceiro ponto, é exatamente o que a gente chama de malandragem de prova. Então, aquela pessoa que sabe fazer prova, que consegue acertar uma questão mesmo sem saber tudo sobre aquele tema. Então, às vezes, a questão aprofundando demais sobre um assunto, a pessoa não sabe aquele assunto naquele nível de profundidade, mas se ela tiver a malandragem de prova, ela tem uma chance muito maior de acertar a questão ou de, pelo menos, conseguir dar um chute direcionado. Além disso, outro ponto essencial que está incluído nesse terceiro ponto é exatamente a pessoa não cair em pegadinhas. Então, uma das pegadinhas a gente vai mostrar agora, daqui a pouco nas questões vai ficar mais claro, mas as pessoas costumam cair em pegadinha. Se a pessoa não tiver essa malandragem de prova e não tiver um método, realmente uma coisa que ela segue sempre, então uma rotina para acertar a questão,
ela vai acabar caindo em pegadinha. Então, a pessoa vai fazer 5 provas de residência, eu garanto que em pelo menos uma ela vai errar por conta de uma pegadinha. E a gente sabe que não tem nada pior do que errar uma questão sobre um assunto que você sabia. Então você gastou seu tempo, você estudou, você revisou aquele assunto, chegou lá na hora da prova, você sabia, mas você caiu numa pegadinha. Então é praticamente, para quem gosta de futebol, é aquele time de futebol que cria várias chances de gol, joga bem, só que chega na hora de fazer o gol, não faz o gol e vai o adversário em uma bola e faz o gol. Vocês sabem disso, não tem nada pior. Então vocês têm que ser bons fazedores de gol, bons acertadores de questões. Isso é importantíssimo e você só consegue chegar nesse nível fazendo, praticando, fazendo questões. Isso é fundamental, isso é muito importante e é por isso que a gente resolveu começar a disponibilizar semanalmente a gente resolvendo questões aqui. A gente escolhe questões que a gente considere que se encaixe nesses 3 pontos, que são questões importantes que podem ajudar vocês nesses 3 pontos. E a gente tem o objetivo de tornar vocês bons fazedores de provas. Vocês vão ver como é o nosso padrão mental ali na hora de ver uma questão para tentar acertar. Claro que ninguém acerta todas as questões, isso é muito importante. Muita gente fica se cobrando demais às vezes. Às vezes a pessoa se cobra numa questão daquelas muito difíceis que quase ninguém vai acertar. Não é esse tipo de questão que faz a maior diferença. A gente vai tentar trazer as questões que realmente separam os candidatos que vão tirar 60 e poucos por cento, até 70% e vão ter dificuldade de entrar nas melhores instituições, daqueles candidatos que vão tirar 80% para cima, que são os candidatos que vão disputar as melhores vagas. Então, agora, a partir de agora, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vou mostrar 5 questões que a gente vai comentar hoje nesse primeiro dia. Então, gente, essa é a primeira questão, é uma questão sobre pré-eclâmpsia ou doenças hipertensivas específicas da gestação. É um dos temas mais importantes dentro da obstetrícia e a gente sabe que em assuntos como ginecologia, obstetrícia e preventiva são assuntos menores, mais enxutos, então os temas se repetem com maior frequência, com mais facilidade. Então, é muito importante vocês estudarem esse tipo de assunto. Então, começando um assunto muito importante, e essa é uma questão que traz vários CCQs, daqueles conteúdos importantes, conteúdo-chave para você acertar a questão. Então, a gente vai tentar chamar a atenção de vocês para eles. É uma questão sobre conduta. Então, traz uma paciente aqui com quadro clínico. Ele fala que é uma paciente que já está na 3ª gestação, é portadora de hipertensão arterial crônica. Então, a gente sabe que as gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica têm um risco muito maior de desenvolverem pré-eclâmpsia. Isso já é um CCQ importante que pode ser cobrado em outras provas. Então, uma paciente com hipertensão arterial crônica tem um grande risco de desenvolver a pré-eclâmpsia. No caso, a questão não trouxe um histórico nas outras gestações de pré-eclâmpsia, o que seria um risco ainda maior dela fazer a pré-eclâmpsia nessa gestação atual. Mas, de qualquer jeito, ela estava fazendo uso de metildopa 1 grama por dia. Esse é outro ponto importante. A gente sabe que as medicações usadas normalmente em pacientes hipertensos, as principais medicações, especialmente os inibidores de ECA e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, eles são contraindicados na gestação. Isso é fundamental, não se esqueçam disso. E normalmente o principal medicamento, a principal medicação que você vai ver é a metildopa, é a principal medicação para uso crônico oral em pacientes que já eram hipertensas e que se tornam gestantes. Então, mulheres que se tornam gestantes que faziam uso de antihipertensivo, normalmente elas vão substituir pela metildopa. Também podem usar bloqueadores de canal de cálcio, mas especialmente a metildopa é normalmente o mais indicado. Aqui o enunciado também traz que ela tinha uma proteinúria de 150 mg por dia. Isso é importante. Como é feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia? O diagnóstico de pré-eclâmpsia na gestação é simplesmente uma gestante com pressão arterial elevada associada a uma proteinúria. Só que essa proteinúria tem que ser de no mínimo 300 mg por dia. Então essa gestante, apesar de ter uma proteinúria de 150 mg, ainda não tinha esse diagnóstico de pré-eclâmpsia estabelecido. De qualquer forma, na 36ª semana de gravidez, ela procura atendimento com queixa de cefaleia. Depois a gente vai voltar a essa queixa, que é uma queixa importante, mas ao exame ela já está com uma pressão arterial de 170 por 110. Vocês estão vendo aqui, essa é uma hipertensão arterial já numa zona de perigo para uma gestante. A gente sabe que no caso da pré-eclâmpsia, se essa gestante já tiver uma pressão arterial maior do que 160 por 110, ela já é considerada uma pré-eclâmpsia grave.
Várias referências já vão indicar uma internação dessa paciente. A gente tem que controlar essa pressão, a gente tem que avaliar realmente se essa paciente tem outros sinais de pré-eclâmpsia grave, às vezes até sinais de iminência de eclâmpsia. Então, esse caso já mostra que não é um caso trivial, não é somente uma hipertensão arterial crônica um pouco descontrolada, é uma hipertensão arterial já no nível de alarme. Mas agora, fundamental, nessa penúltima linha aqui, a gente vê que ela tem uma proteinúria de 500 mg por dia agora. Ou seja, ela fez uma pré-eclâmpsia sobreposta. Quando a mulher já tinha hipertensão arterial e ao longo da gestação ela desenvolve a proteinúria, a gente chama isso de pré-eclâmpsia sobreposta. E aí, somado a esse nível de pressão arterial aqui que a gente viu, a gente já considera uma pré-eclâmpsia grave. Isso é fundamental. Pré-eclâmpsia grave, a gente vai ter que deixar essa gestante, no mínimo, em observação para avaliar outros sinais, para fazer outros exames, para aí sim, ou decidir pela internação, interrupção da gestação. Nesse caso, uma gestante na 36ª semana, a gente vai estabilizar, vai melhorar essa pressão arterial e vai interromper a gestação, porque ela tem uma pré-eclâmpsia grave e já passou da 34ª, que é o período que a gente considera que o feto já tem uma maturidade pulmonar adequada. Então, nesse caso, a gente vai interromper essa gestação após tomar a conduta inicial. E prestem atenção aqui que a banca pediu exatamente a conduta inicial. E aí eu falei que ia voltar na queixa de cefaleia. Por quê? Porque a cefaleia intensa ou a cefaleia persistente, que é refratária aos analgésicos comuns, é considerado um sinal de iminência de eclâmpsia. Então é um sinal importantíssimo de gravidade da pré-eclâmpsia. Nesse caso, a gente só ouve aqui a descrição da queixa de cefaleia, mas de qualquer jeito isso já é um alerta pra gente. Quando a gente for olhar as opções, a gente tem que lembrar que essa gestante tem uma queixa de cefaleia, não está bem descrito, a gente não pode considerar esse como um sinal de gravidade ou como sinal de iminência de eclâmpsia ainda, mas já é um ponto importante. A pressão arterial de 170 por 110 é o principal, porque é um sinal objetivo, tem lá um nível de pressão arterial bem objetivo e um nível de pressão arterial que já consideramos como pré-eclâmpsia grave. Agora vamos olhar as opções, isso é fundamental também. Muita gente olha o enunciado com calma, só que na hora de olhar as opções a pessoa não tem a calma necessária para acertar a questão. É claro que durante a prova a gente fica nervoso, a gente está preocupado com o tempo de prova também, mas como eu falei lá no início do vídeo, é fundamental a gente ter uma rotina para acertar a questão. Então prestar atenção nessa última frase do enunciado para saber o que a banca quer. E também prestar atenção em cada opção de resposta é fundamental, senão vocês vão deixar pontos de bobeira ali na mesa, pontos que vocês deveriam acertar. Então, olhando as opções, a primeira coisa, indicação de cesariana na letra A, a gente sabe, isso é fundamental. Na pré-eclâmpsia, na doença hipertensiva da gestação, a cesariana é uma exceção. Normalmente, a via de parto de preferência vai ser a via vaginal. Isso é fundamental. Na prática, a gente pode até ver diferente. Porém, na teoria, e o que vai cair na prova de residência de vocês é que a exceção é a indicação de cesariana. Na maioria dos casos, a gente vai tentar o parto vaginal, às vezes até induzindo esse parto. Então, ao contrário, por exemplo, do DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, aí sim, no DPP, a cesariana é a regra e o parto vaginal é a exceção. Pelo contrário, aqui, na doença hipertensiva da gestação, a gente vai indicar o parto vaginal, exceto se houver outra complicação, alguma outra coisa que indique a cesariana. A letra B fala em ajuste de dose do antihipertensivo. Como eu falei, é um caso de pré-eclâmpsia grave, a gente tem que manter essa gestante em observação, a gente tem que avaliar melhor essa cefaleia. Dificilmente essa paciente seria só um ajuste de dose, até porque ela já está na 36ª semana de gravidez. E a gestante que passou da 34ª, com uma pré-eclâmpsia grave, como é o caso da nossa gestante, a gente vai interromper essa gestação depois de estabilizar essa gestante. Então, no caso, essa opção não faz o sentido, a gente tem que prestar atenção, é um quadro de gravidade maior, um quadro já quase atingindo o termo, então essa opção também a gente descarta. A prescrição de nitroprusiato de sódio, o nitroprusiato de sódio é um antihipertensivo parenteral que é usado em emergências hipertensivas. Então, no caso da eclâmpsia, por exemplo, ele não é a primeira escolha. A gente sabe que a medicação de primeira escolha para a redução da pressão arterial em gestantes, a redução da pressão arterial aguda. Então, em casos graves, casos de urgência e emergência hipertensiva, a medicação parenteral é a hidralazina. Então, não é o nitroprusiato de sódio,
Então a gente vai descer a letra D, sem dúvida nenhuma, a melhor resposta dessa questão. A administração da hidralazina, a gente tem que fazer hidralazina para baixar um pouco essa pressão arterial. Lembrando que a gente nunca vai visar a normalidade, a gente não tem como objetivo normalizar a pressão arterial de gestantes hipertensas, mas esses níveis de 170 por 110 a gente também não tolera, então a gente vai abaixar pelo menos um pouco para baixar daquele nível de 160 por 100 por 110, que é um nível já aceitável. Além disso, o sulfato de magnésio, lembrando, importantíssimo, outro CCQ fundamental, o sulfato de magnésio é a medicação mais importante no tratamento, no manejo das pacientes com pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Então, apesar da doença ser doença hipertensiva, a gente pode achar que a hidralazina é mais importante, porque se o problema é pressão alta, a gente tem que reduzir a pressão. E no caso é a hidralazina que reduz. Porém, não é isso. O sulfato de magnésio, que é um anticonvulsivante, ele também serve como uma profilaxia das convulsões, né? A eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia que complica com as convulsões. Então, o sulfato de magnésio é a medicação mais importante. Então, essa questão é a letra D, uma questão fundamental. Vocês viram que nessa questão, o nosso principal ponto foi relembrar para vocês solidificarem CCQs importantes sobre o assunto. Então, esse é o tipo de questão que vocês vão usar realmente como para solidificar, para revisar e para lembrar do que vocês viram na aula. No caso dos nossos mentorandos, certamente tudo isso foi falado em aula. No caso de quem faz outros cursos também, provavelmente eles já estudaram esses CCQs. Então, foco nesses CCQs é um assunto importantíssimo que pode cair de outras maneiras, mas normalmente esses vão ser os pontos mais lembrados pela banca. Então, uma questão da Fundação João Goulart, aqui do Rio de Janeiro, letra D a resposta. Agora vamos passar para hepatites virais, outro assunto bastante frequente, pode cair em clínica médica, pode cair em cirurgia geral também, pode cair em preventiva. Então, é um assunto que pode cair em vários tópicos da sua prova, mas não costuma ser um assunto difícil. E esse é o tipo de questão que a gente que eu trouxe aqui para a gente ver aquele terceiro ponto, aquele ponto da malandragem de prova, para a gente entender como não errar uma questão de bobeira, como não cair em pegadinha. A gente pode ver aqui que o enunciado é bem pequeno, um enunciado pobre. Basicamente ele quer saber características das hepatites virais. O ponto mais importante do enunciado está até em caixa alta, letra maiúscula. Nesse caso, a Clínica de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, foi uma banca boazinha, foi uma banca que colocou em caixa alta para você não esquecer, mas mesmo assim muita gente esquece. É a opção incorreta. Eu digo isso porque a gente faz simulados desde o ano passado e todas as vezes que a gente coloca uma questão cujo enunciado pede a opção incorreta, a afirmação falsa, muita gente marca logo a letra A, porque estatisticamente a letra A tem mais chance de ser uma opção correta, né? Porque só uma dessas 5 vai ser incorreta. Então, na maioria das vezes a letra A vai ser correta, a pessoa lê a letra A, vê que está correta e já marca a questão como a resposta certa. Ou seja, ela ignorou a parte mais importante de qualquer enunciado, que é o último trecho. É o trecho em que a banca vai te dizer o que ela quer. Se a gente não sabe o que a banca quer, a gente não vai conseguir acertar a questão. Então, incluam essa rotina para vocês acertarem esse tipo de questão. Prestem atenção no que a banca quer. Essa questão é uma questão, é o tipo de questão que tem várias opções que a gente pode até não ter certeza, mas a gente pode inferir que estão corretas. Então, se a gente for ver, por exemplo, a letra A, distribuição das hepatites virais é universal, sendo que a magnitude dos diferentes tipos varia de região para região. Claro que a distribuição das hepatites virais é universal, isso faz sentido. Não faria sentido, por exemplo, ter um local do mundo em que não tem hepatite viral. Então, é um primeiro trecho que faz sentido. E é claro também que a magnitude dos diferentes tipos varia de região para região. Então, vai ter local que a hepatite B é mais incidente, que a hepatite C é mais incidente, que a hepatite A tem uma prevalência maior, tem uma incidência maior. Então, basicamente é uma opção que faz sentido, a gente com bom senso, a gente chega, pelo menos a gente tem quase certeza que a opção está correta. Isso acontece demais, a gente nem sempre vai ter certeza absoluta de todas as opções, isso é totalmente normal, não adianta, isso acontece muito, a gente se cobra, eu sei que o pessoal da medicina, estudantes de medicina, médicos em geral, se cobram muito pelo perfeccionismo que é impossível. Na prova de residência, a nossa missão que é dada é a gente estudar todo o
assunto da medicina em 1 ou 2 anos. É praticamente impossível, na verdade é totalmente impossível a gente memorizar a medicina inteira nesse período de tempo. Eu acho que nem numa vida inteira a gente consegue memorizar a medicina inteira. Então vai ser muito comum nas suas provas você não saber todas as opções, você ficar na dúvida. Isso não é motivo para você errar a maioria das questões. Então, na letra A a gente podia não ter certeza, mas uma opção que faz todo sentido e que o nosso bom senso, pelo menos, nos guia para dizer que é uma opção correta. Assim também é a letra B. A letra B já traz também um CCQ importante, que o contágio do vírus da hepatite A é o fecal oral. E aí vocês vão ver que tem na letra D, falando também da hepatite E. Esses são os dois tipos de hepatite, hepatite A e hepatite E, cuja transmissão fecal oral é o principal meio de transmissão. Isso é importante, isso é um CCQ. Então, ao contrário daquilo que é bom senso, na verdade isso não é tão bom senso, é uma informação, é um conteúdo. Hepatite A e hepatite E tem transmissão fecal oral, e a hepatite B e a hepatite C são transmissões parenterais. E no caso da hepatite B, tem a via sexual, é uma doença sexualmente transmissível. Então, a hepatite C, a gente sabe que tem uma transmissão um pouco polêmica, não se sabe exatamente como boa parte das pessoas que têm hepatite C conseguiram a doença, né? Na verdade foram infectadas pelo vírus, mas já é sabido que no caso da hepatite B, a via sexual é importantíssima. Então, é mais um CCQ importante. No caso da hepatite C, é muito relacionado à transfusão sanguínea, acidentes pérfuro-cortantes. Então, é um tipo de transmissão que, apesar de ser parecido, não é igual, porque no caso da hepatite B, a via sexual já é comprovada e é a principal via de transmissão da doença. No caso da hepatite C, essa é uma via polêmica que ainda existe certa discussão acerca disso. Mas agora vamos olhar a letra E, porque a banca está pedindo a opção incorreta. E a letra E fala que a imunoglobulina humana anti-hepatite B, então a imunoglobulina da hepatite B disponível nos centros de imunização especiais, então aqueles centros, por exemplo, para idosos, por exemplo, para imunodeprimidos, várias vacinas são disponibilizadas nesse tipo de centro de imunização especial. Está falando aqui que essa imunoglobulina é indicada somente para recém-nascidos de mãe sabidamente portadora do HBV. Agora, antes de falar do conteúdo, o ponto mais importante dessa opção é isso aqui, é o somente. Essa palavra é muito excludente. Sempre que tiver uma opção que tiver somente, só, apenas, com certeza, tudo que for muito excludente na medicina, a gente sabe que a medicina não é uma ciência exata e dificilmente esse tipo de opção com essas palavras muito excludentes vai estar correta. Então, é muito comum que as bancas coloquem essa palavra para te indicar que a opção está incorreta. Então, no caso, com certeza, os recém-nascidos de mães com hepatite B, eles devem sim receber a vacina da hepatite B e também a imunoglobulina. Porém, não é somente eles. Essa imunoglobulina não está indicada somente para os bebês. Então, por exemplo, os acidentes pérfuro-cortantes com profissionais de saúde, se esse acidente for com um paciente sabidamente portador do vírus da hepatite B, está indicado o uso da imunoglobulina se esse profissional de saúde não estiver sido vacinado. Então, se ele for vulnerável à hepatite B, está indicado ele receber a imunoglobulina. Então, o principal dessa questão é para vocês prestarem atenção nesses dois pontos. O final do enunciado, essa opção incorreta, isso daí tem que ser uma coisa medular para todos vocês. Sempre prestar atenção no trecho final do enunciado para saber o que a banca quer. A banca quer saber a opção correta, a afirmativa falsa, ela quer saber o que é o mais comum, o que é o mais grave. Então a gente tem que prestar atenção no que a banca quer que a gente responda. Por fim, prestar atenção demais nas opções e prestar atenção nesse tipo de palavra muito excludente, que normalmente vai fazer a opção estar incorreta. Então, esse é o principal recado dessa questão, uma questão tranquila, a maioria das pessoas acertaria, assim como a primeira, todo mundo que teve uma boa preparação teria grande chance de acertar essas duas questões. Agora, eu falei que as duas primeiras questões eram questões mais tranquilas, que eu considero erros. Se a pessoa errou, esse é um erro importante, esse é um erro que você tem que prestar atenção, você tem que entender por que você errou para corrigir, porque provavelmente é um problema na preparação. E essa questão de cefaleia é um pouco diferente, porque é uma questão um pouco mais difícil.
Então não é uma questão tão fácil quanto aquela. Essa é uma questão que está incluída naquele segundo ponto, naquele ponto de ampliar o conhecimento que você teve lá inicialmente. Então, inicialmente, é importante você saber diferenciar os tipos de cefaleia primária, saber diferenciar o tipo de cefaleia tensional, da enxaqueca, da cefaleia em salvas. Esses são CCQs, são pontos muito importantes. Essa questão ela vai um pouco mais profundo. Então, esse é o tipo de questão que a gente vai tentar ampliar o nosso conhecimento sobre um assunto, no caso, sobre cefaleia. A primeira coisa aqui, adolescente com 16 anos de idade, cefaleia pulsátil, unilateral, com duração de mais de 1 hora e ainda tem náuseas, vômitos, fotofobia, fonofobia. Então, esse é o quadro clínico clássico da enxaqueca. Essa é a primeira coisa, esse sim é um CCQ, essa é a nossa obrigação saber, bater o olho no enunciado desse e já ter certeza que é um quadro de enxaqueca. Então, tem cefaleia pulsátil, é unilateral, ainda tem náusea, vômito, fotofobia. Então, esse é um quadro clássico de enxaqueca e ele é um quadro frequente, 2 a 3 vezes por semana. Essa é uma paciente que com certeza vai precisar da profilaxia para enxaqueca. Então, não é um quadro episódico, aquele quadro que ocorre 1 vez por mês ou ocorre nem 1 vez por mês. Esse é um quadro frequente, 2 a 3 vezes por semana, e aí está indicada a profilaxia. E a pergunta da banca é exatamente essa. Qual que é a medicação profilática mais indicada? Isso é importante porque vocês vão ver que existem várias opções aqui que poderiam ser opções indicadas para a profilaxia da enxaqueca, mas existe uma que é a mais indicada. A primeira delas aqui, a letra A, como eu falei, não faz sentido, é um quadro muito frequente, então a gente vai precisar fazer a profilaxia. Mas a letra B já traz o propranolol. Normalmente o propranolol é usado como medicação de primeira escolha, segundo a maioria das referências. E aí muita gente já chega e marca o propranolol, marca a letra B, mas infelizmente você erraria essa questão porque você pulou um ponto importantíssimo do enunciado. Está falando aqui que algumas vezes essa adolescente apresenta episódios de broncoespasmo. E isso não é uma coisa que a banca colocou por acaso. A banca da Federal do Paraná, que é inclusive uma banca que adora neurologia, não coloca por acaso esse tipo de informação. O broncoespasmo nos remete à asma. Então essa paciente provavelmente que tem episódios de broncoespasmo é uma paciente asmática e a gente sabe que os beta-bloqueadores são contraindicados em pacientes asmáticos, especialmente o propranolol, que é um beta-bloqueador não seletivo. Então, ele bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2. Esse tipo de beta-bloqueador está totalmente contraindicado em pacientes com asma, suspeita de asma. Então, no caso, a letra B com certeza está errada e muita gente acabou colocando na época a letra B. E aí, por fim, existem 3 opções: topiramato, flunarizina e a amitriptilina. Essas são 3 medicações que podem ser usadas como profilaxia para enxaqueca. Isso causou um nó na cabeça de muita gente. Mas aí é aí que entra a profundidade, que nesse caso a banca foi um pouco mais fundo e por isso tornou essa questão difícil. São 3 opções aí. Mesmo quem não caiu na pegadinha do propranolol, muita gente ficou na dúvida entre essas 3 opções e acabou chutando. Então só teria 1/3 de chance de acertar a questão. Mas qual que era a chave para acertar, para matar essa questão difícil da Federal do Paraná? Primeira coisa, o que eu falei é a medicação mais indicada. Quando tem 3 opções ou 2 opções que seriam indicadas e a banca está pedindo a mais indicada, a gente tem que olhar se existe alguma dica no enunciado que indique que uma medicação seria melhor do que a outra. Então, olhando o enunciado, tem outra informação que a Universidade Federal do Paraná não colocou por acaso, que é essa aqui. O peso dessa adolescente é de 82 quilos e ela tem uma estatura de 1,60 m. A gente não precisa nem calcular o IMC para chegar à conclusão que é uma paciente obesa. Então, essa é mais uma comorbidade dessa paciente, além da asma que contraindica o propranolol, a obesidade também. Nesse caso, ela não contraindica, mas ela nos indica uma opção melhor do que as outras, que é exatamente o topiramato. O topiramato é uma medicação que tem como efeito colateral, nesse caso seria um efeito colateral bem-vindo, a perda ponderal. Então, essa foi a dica que a banca usou para nos indicar que a resposta correta é a letra C, topiramato. O topiramato contribuiria também no controle desse peso dessa paciente. Então, ele poderia ajudar na perda ponderal. Então, por isso, ele foi considerado uma opção melhor.
do que a flunarizina e do que a amitriptilina. No caso, o propranolol está contraindicado, então a melhor resposta realmente seria o topiramato. Esse é o tipo de questão mais difícil. E aí, uma observação importante, é muito comum que as bancas aprofundem, aumentem o nível de dificuldade usando a farmacologia. Então, a enxaqueca, quais são os CCQs clássicos, né? É o quadro clínico, é a diferenciação para cefaleia tensional, para cefaleia em salvas, é você saber quais são as medicações para controle da crise aguda, quais são as medicações para controle da profilaxia, para evitar novas crises. Esses são os pontos mais clássicos, esses são pontos que é a nossa obrigação saber. Quando a banca vai aprofundar, vai fazer uma questão mais difícil do que a média, muitas vezes, em temas variados, elas usam a farmacologia. Então, elas pegam vários remédios que podem ser usados na profilaxia de crises e pega detalhes para fazer uma questão mais difícil como essa da UFPR. E aí, para isso, a gente fazendo questões com constância, a gente acaba ampliando o nosso conhecimento. Esse é o tipo de questão que não é a nossa obrigação acertar. Dá para você ser aprovado em prova de residência sem acertar esse tipo de questão mais difícil, mas é o tipo de questão que vai fazer a diferença para pegar as melhores vagas, as primeiras posições. Então, os primeiros colocados dos concursos mais difíceis são os candidatos que costumam acertar também as questões muito difíceis, como foi essa aqui da UFPR. Agora, continuando, vamos para uma questão de medicina legal. Isso vale... Lembra que eu falei que ginecologia e obstetrícia é um tema mais enxuto, um assunto mais enxuto, e que as questões se repetem, os temas se repetem? Isso é ainda mais verdadeiro na medicina preventiva. São poucos temas e as bancas se repetem e praticamente não existe tema desimportante, pouco importante na medicina preventiva. Todo tema tem sua importância. É claro que existem assuntos mais importantes do que outros, como atenção básica, como estudos epidemiológicos, mas qualquer assunto de preventiva tem uma relevância alta e a gente tem que ficar de olho. Nesse caso, é uma questão de medicina legal, uma questão clássica sobre atestado de óbito. E aí é importante, eu costumo dizer para os nossos mentorandos que existem 3 tipos de questão de preventiva. O primeiro deles é aquela questão que até minha mãe, que nunca estudou medicina, que não tem nada a ver com a medicina, acertaria. Sabe aquela questão de bom senso, que se você tiver um bom senso, você acerta. Se você prestar atenção no enunciado, olhar as opções de resposta e tiver bom senso, você acerta. Esse é o primeiro tipo de questão e ele está presente em todas as provas de medicina preventiva. Pelo menos umas 5 questões são questões que você precisa só do seu bom senso para acertar. O terceiro tipo de questão, que é o extremo oposto, é quando falta bom senso para a banca. Então, ao contrário do primeiro tipo, que a gente precisa do nosso bom senso para acertar a questão, o terceiro tipo de questão de medicina preventiva é aquele tipo em que a banca não tem o bom senso na hora de fazer a questão. Então, é uma questão que a gente começa a ler, a gente acha que vai ser fácil, mas quando vai olhar as opções, tem 2, 3 opções que você fica muito na dúvida e que não dá para ter certeza da opção correta. Então, aquela questão que você vai ficar martelando, que você vai ficar na dúvida e provavelmente você vai ter que chutar entre 2 opções. É aquela questão que se a gente pegar um especialista em epidemiologia, ele também vai ter dificuldade, porque tem 2 opções que poderiam ser respostas corretas. Infelizmente, esse tipo de questão também quase sempre está presente nas provas, e esse tipo de questão a gente não pode ficar perdendo o nosso tempo, a nossa energia com ele. Por quê? Porque a gente não consegue se preparar para questões que não dá para a gente acertar, que a gente vai ficar muito na dúvida. Isso é fundamental, porque normalmente esse tipo de questão acaba atraindo a nossa atenção, chamando a nossa energia, a gente fica martelando lá, não é possível. Como eu poderia acertar essa questão? Mas isso não é produtivo, não é esse tipo de pergunta que vai fazer a diferença, porque esse tipo de pergunta todo mundo vai ficar na dúvida, todo mundo vai ter que chutar, então não é o tipo de pergunta que vai separar os candidatos que vão passar na prova daqueles que não vão passar. E aí o tipo de questão que realmente vai separar os candidatos mais competitivos daqueles que terão mais dificuldade de passar é exatamente esse como um exemplo de questão aqui, que é uma questão que cobra um conceito de medicina preventiva. Então, o bom senso, provavelmente a grande maioria vai acertar, a falta de bom senso da banca, a maioria vai ter que chutar. O tipo de questão do meio, que é o grupo 2, por sorte, na maioria das provas é o tipo de questão mais comum, são as questões que cobram conceitos objetivos de medicina preventiva. Nesse caso, um dos conceitos clássicos é exatamente quem vai fazer o atestado de óbito. É um dos tipos mais clássicos de pergunta de medicina legal. Nesse caso, a banca da Unicamp colocou uma menina de 4 anos, então é uma criança, né,
que foi vítima de uma queda da laje, teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico, ficou 3 dias, 72 horas, internada numa unidade de terapia intensiva, então ela ficou numa UTI por 3 dias e depois evoluiu para óbito. Quem deve ser a pessoa, quem deve fazer o atestado de óbito nesse caso? As opções são coordenador médico do CTI, o diretor clínico do hospital, o plantonista do CTI ou o IML, o Instituto Médico Legal. Gente, gravem isso, esse CCQ é muito importante. Não importa o ΔT, o tempo entre o acidente, no caso, a causa externa da morte e o óbito. Então, nesse caso, por exemplo, a criança teve uma queda da laje e 3 dias depois, ela ficou internada nesse período, ela evoluiu para óbito. Não importa, a causa básica desse óbito foi a queda da laje, que é uma causa externa, que é uma causa violenta. As causas violentas basicamente serão sempre os acidentes, homicídios e suicídios, e não importa o tempo que decorre disso. Se o óbito foi originado por uma complicação que veio desse acidente, desse homicídio ou até dessa tentativa de suicídio, a causa básica é externa e quem vai fazer o atestado de óbito é o IML, é o médico do Instituto Médico Legal. Isso é fundamental, cuidado para não confundir. Não importa se o paciente teve uma queda, teve, por exemplo, um trauma torácico, ficou internado um tempo, evoluiu com pneumonia e morreu, a causa básica foi o trauma torácico, então foi uma causa externa e quem deve fazer o atestado de óbito é o médico do IML. Vocês podem até argumentar que já viram coisas diferentes acontecendo no CTI, numa emergência, mas o correto, o que vai ser cobrado de vocês nas provas de residência é isso. Não importa o ΔT, quem vai fazer é o IML quando a causa básica for um acidente, uma causa externa, uma causa violenta ou uma causa suspeita de morte. Por fim, cirurgia pediátrica, síndromes gastrointestinais na infância, então é um assunto bastante importante também. A pediatria tem essa característica. Normalmente a gente acha que o que vai cair em pediatria são aquelas coisas específicas da pediatria, né? Puericultura, vacinação, ou então a clínica neonatal, mas muitas vezes o que vai cair na pediatria são especialidades pediátricas. Uma delas, que é a principal talvez, ou uma das principais, é exatamente as cirurgias pediátricas, especialmente as cirurgias abdominais, costumam cair com uma frequência bastante elevada nas provas. Nesse caso, uma prova da Associação Médica do Paraná. Quem é do Paraná ou quem já fez provas antigas da AMP sabe que é uma prova bem difícil, uma prova que cobra questões difíceis. Nesse caso, cobrou CCQs importantes. Então, é mais uma questão que quem quer se dar bem na prova tem obrigação de acertar. Quem quer tirar 75%, 80%, 85% precisa acertar esse tipo de questão. Então, vamos olhar o quadro clínico, o enunciado. Um lactente com 5 semanas de vida já vem apresentando vômitos não biliosos há 1 semana e ele está piorando progressivamente, mamando avidamente, mas mesmo assim perdendo peso. Primeiro ponto aqui, em muitas questões de pediatria, a resposta vai ser: não tem nenhum problema, isso é normal nessa idade, ou isso é uma variação da normalidade, a conduta é simplesmente expectante. Isso é extremamente comum. Por exemplo, muitas vezes traz um lactente que está com uma suposta diarreia, está evacuando várias vezes ao dia, logo depois de mamar. Nesse caso, na grande maioria das vezes, vai ser simplesmente um reflexo gastrocólico exacerbado. Então, a conduta vai ser simplesmente manter o aleitamento materno e seguir o acompanhamento normal. Porém, nessa questão, tem aquelas bandeiras vermelhas, aquelas red flags que a gente não pode deixar passar. A primeira delas é essa aqui. O lactente está mamando avidamente. Mamar avidamente, especialmente numa descrição de prova de residência, é um sinal para a gente que esse bebê, esse lactente, está desidratado. Então, não estaria, se fosse um quadro comum, um quadro fisiológico ou uma variação somente do quadro fisiológico, não teria essa informação na questão. Mamar avidamente é um sinal de desidratação e isso já é um sinal de alarme para a gente dizer que esse quadro não é normal. Além disso, ele vem perdendo peso. Esse é o ponto mais importante. Nesse momento, a gente define o quadro é patológico, não é um quadro normal que simplesmente a gente vai ter que acompanhar. Então, a gente vai sim ter que... Tem uma doença, a gente vai ter que diagnosticar e vai ter que intervir nessa doença. O lactente normalmente está ganhando peso nessa fase da vida e está ganhando peso numa velocidade acelerada. Inclusive, se ele está perdendo peso, mamando avidamente, isso é um sinal de alarme, a gente precisa fazer esse diagnóstico. E aí, para continuar, o exame ele está com irritabilidade, ele está alternando irritabilidade com letargia, então é mais um sinal aí
que realmente é uma alteração patológica, e ele tem uma palpação de abdômen sem distensão ou massas palpáveis. Depois eu vou voltar nisso aqui, mas de qualquer jeito o que a banca pede, a gente sempre tem que prestar atenção no que a banca pede, é o melhor exame para confirmar o diagnóstico. Então, esse melhor aí significa que provavelmente tem outros exames que poderiam ser feitos para fechar o diagnóstico, mas a banca está pedindo o melhor e a alteração laboratorial esperada. Então, vai ser o melhor exame e a alteração laboratorial esperada. Primeira coisa, qual é essa doença? Esse quadro clínico é clássico do quê? Se a gente prestar atenção, ele está com 5 semanas de vida agora e começou a apresentar vômitos não biliosos há 1 semana. Então, ele começou a ter os sintomas com 4 semanas de vida e vômitos não biliosos. Então, anotem para vocês nunca mais esquecerem. Sempre que a banca trouxer um quadro patológico, como a gente já mostrou que é esse caso, e trouxer um lactente que começou a vomitar após 3, 4 semanas de vida e os vômitos são não biliosos, praticamente sempre o quadro vai ser de estenose hipertrófica do piloro. Por quê? A estenose hipertrófica do piloro classicamente começa após algumas semanas de vida, 2, 3, 4 semanas de vida, começa o quadro e os vômitos são não biliosos. Por quê? Porque se a estenose está no piloro, o vômito é basicamente conteúdo gástrico, não tem conteúdo de duodeno, não tem conteúdo de intestino delgado, portanto não tem bile. Os vômitos são não biliosos. Além disso, você vai ver que o abdômen também não tem distensão. Isso é típico da estenose hipertrófica do piloro. Por quê? Porque o único segmento do trato gastrointestinal que está distendido é o estômago, só que o estômago já tem um volume grande, normalmente o que gera distensão abdominal, seja no lactente, seja no adulto, é a distensão de alças intestinais, então a distensão de delgado especialmente, mas a distensão também de intestino grosso. Nesse caso, como o problema está no piloro, só há distensão no estômago. E aí é importante da gente diferenciar da atresia duodenal. A atresia duodenal é um diagnóstico diferencial importante da estenose hipertrófica do piloro e tem como 2 grandes diferenças aqui. Primeira delas, os vômitos seriam biliosos, ou poderiam ser biliosos pelo menos. Por quê? Porque se o problema está no duodeno, já existe a possibilidade de haver bile nesse conteúdo do vômito. Então, normalmente as bancas de residência vão colocar o quadro como vômitos biliosos. Por fim, na atresia duodenal, os vômitos, os sintomas começam logo depois do nascimento do bebê. Então, não demora 3, 4 semanas para iniciar os sintomas, já vai começar logo na maternidade, nos primeiros dias de vida. Então, essas são diferenças fundamentais para diferenciar o diagnóstico de atresia duodenal da estenose hipertrófica do piloro. E uma coisa importante, um detalhe, muita gente, ao ver essa questão, pode reclamar, mas normalmente não tem uma massa palpável, que é aquela oliva, na estenose hipertrófica do piloro? Então, pode ter e pode não ter. Não significa que não tem nada palpável no abdômen, não significa que isso exclui a possibilidade de estenose hipertrófica do piloro. Todo o resto do quadro é extremamente compatível com esse diagnóstico. Então, cuidado na hora de se embananar com a questão, de confundir, de procurar erro na questão. A gente tem que procurar sempre a resposta certa. A gente não tem que ficar procurando problema em questão. Isso é um motivo importante que muita gente acaba errando questões de bobeira, que a pessoa fica procurando detalhes e acaba se confundindo, especialmente nesse momento, que é o momento mais tenso da hora da prova. E aí, então a gente já sabe que o diagnóstico é de estenose hipertrófica do piloro, e aí, dessa vez, fica um pouco mais fácil até a gente acertar a resposta. Primeira coisa, quase todos os diagnósticos abdominais da infância, do lactente especialmente, o melhor exame vai ser a ultrassonografia. Por quê? Porque a ultrassonografia não tem radiação, então não é que nem a radiografia ou até a tomografia que tem uma radiação maior. Além disso, a endoscopia, por exemplo, um exame invasivo, um exame que é ruim, precisa sedar o lactente. Nesse caso, a ultrassonografia não precisa de nada disso. E além disso, como é um lactente, é muito mais fácil visualizar. Então, normalmente, às vezes, o paciente obeso, o paciente que tem muita gordura subcutânea, é difícil a gente visualizar pela ultrassonografia. No caso do lactente, ele é bem compacto, bem pequeno, então é um exame muito bom para avaliar. E no caso, é o melhor exame realmente para a gente fechar esse diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro. E aí, a alteração laboratorial, cuidado para não confundir. Sempre que tiver muitos vômitos, quase sempre pelo menos, o principal material que vai ser eliminado é exatamente o conteúdo gástrico. E o conteúdo gástrico é ácido. Então, vômitos de repetição, vômitos que não param,
quase sempre vão ser acompanhados de alcalose metabólica, e aí por isso essa opção aqui é a letra D, ultrassonografia e alcalose hipoclorêmica, que é exatamente a alteração laboratorial esperada nesses vômitos de repetição, não só no lactente, como também no adulto. E aí, só um detalhezinho, a hipercalemia não é esperada em caso de vômitos de repetição, ou o potássio está normal, ou até existe uma hipocalemia em quadros como esse. Então, uma questão importante para a gente relembrar esse assunto, para também ampliar algumas coisas que provavelmente vocês ainda não estudaram ou não prestaram tanta atenção, mas uma questão boa e bem representativa sobre esse tema. Então, pessoal, essas foram as 5 questões. Eu espero que tenha sido importante para vocês. O nosso objetivo é fazer de vocês bons fazedores de prova. Aqueles 3 objetivos lá, vocês vão solidificar os principais CCQs, aqueles conteúdos que realmente fazem diferença em cada tema. Vocês também vão ampliar o conhecimento, então vocês vão ver detalhes que vocês não viram inicialmente, aqueles detalhezinhos que as bancas usam para fazer questões mais difíceis, como foi, por exemplo, o exemplo da questão de cefaleia. E, por fim, também vão aprender a fazer prova, aquela coisa pragmática. O que vocês vão fazer? Qual é o processo para acertar uma questão? Olhar a última frase, o último trecho do enunciado, olhar com muita calma também cada opção de resposta. São todos pontos fundamentais para a gente acertar a questão e nos tornar grandes fazedores de prova. Então, um abraço a todos e até semana que vem.